nosso trabalho é especificamente com população de rua. Cuidar da população de rua, exposta, né, a tantos riscos, tantos agravos, tantas doenças e tanta complexidade de violação de direitos, né, de muitas vezes nem conhecer os próprios direitos. Todo o trabalho que se faz no consultório de rua é para, em última análise, reabilitar o cidadão para uma vida normal. Por isso que não é uma atividade estritamente médica, é uma atividade eminentemente social, onde a medicina está incluída. O grande resultado do trabalho da gente é favorecer o acesso dessas pessoas à saúde, né, aos cuidados, à garantia de direitos. E a gente faz esse mapeamento do território, né, onde as pessoas se localizam, qual horário que elas costumam ficar naqueles locais. Nós vamos passar no segundo centro, aqui, que é uma unidade de saúde também. Depois vamos para a Praça da Sinimbu, lá vamos ter atividades artísticas também. Eles se deslocam muito de uma praça para outra, né? Alguns. Mas aqueles que tá certo para ir fazer a demanda, eles estão lá esperando, né? Se tiver alguma demanda que a gente acerta para levar para o CAPS, para a comunidade, acertar para levar para a comunidade, eles esperam naquele local. Mas quando a gente não tem o que tiver lá na hora que a gente encontrar, a gente começa a trabalhar com eles, né? Com atividades. Que são procedimentos, né, de cuidados primários em saúde, de atenção básica, como imunização, né, realização de curativos, pré-natal, citologia, atendimento odontológico e algumas outras consultas. Hoje nós temos 1.646 pessoas cadastradas pelas equipes de consultório na rua, porque tem pessoas que a gente encontra uma vez, duas, e aí acaba não realizando o cadastro, porque não volta a encontrar essas pessoas. Tem pessoas também que a gente tem o cadastro, mas que depois a gente não encontra mais na rua, porque elas também mudam muito de lugar. O trabalho consultório na rua, para mim, ele aciona muito, assim, de que a gente precisa trabalhar integrado, precisa trabalhar em rede. E sem a intersetorialidade a gente não consegue avançar, assim. Articular com CAPS-AD, com Centro POP, com o abrigo, com a casa de passagem familiar. Todos os dias, praticamente, a equipe precisa trocar com alguma outra instituição, articular em rede, né? Negociar, pactuar assim, o cuidado compartilhado, integrado. E para mim isso enriquece muito o trabalho. Hoje a equipe, a gente tem tanto profissionais com formação específica na área de saúde, como enfermeira, terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social, médica, odontóloga e auxiliar de saúde bucal e técnica de enfermagem. A gente queria ter na equipe pessoas que a gente chama de educadores pares. Então, assim, a gente queria travesti, transexual, pessoas que já tivessem, talvez, aproximação com profissionais do sexo, pessoas que tinham história de uso de drogas, pessoas que tinham vivido em situação de rua. A gente decidiu que para fazer o trabalho na rua era muito legal a gente ter profissionais que tinham formação em artes, para esse desenvolvimento de ações mais lúdicas, recreativas, no espaço da rua também. Porque a gente entende que isso é promoção da saúde, que isso também tem a ver com saúde. Eu não tive vivência com meus pais, fiquei só com a minha avó até os 10 anos. Então eu fiquei pela rua dos 10 até os 27 anos, né? Também conheci as drogas, né? E chegou um certo tempo que eu não estava mais suportando, né, a rua, né? Não estava mais querendo ficar na rua. E eu tomei uma iniciativa de me cuidar, né? Conheci amigos na rua que faziam tratamento no CAPS-AD. Quando eu fui chegando aos 2 anos de tratamento, né? Aí recebi a oportunidade de estagiar no consultório na rua, né? Foi assim que começou, como voluntário. Depois de um tempo, a gente definiu em equipe que era importante realmente tê-lo como parte da equipe. Foi quando a gente decidiu contratá-lo para a equipe. Foi muito legal a experiência do Edno, assim, a forma como ele se aproximava e a forma como as pessoas na rua também se identificavam com ele, com a história dele, porque ele já tinha vivido em situação de rua. A pessoa que vive em situação de rua não precisa só de um banho e uma comida, mas sim também de um serviço de qualidade que dê estabilidade, de educar, de quando a gente sai daquele serviço que sai com oportunidade. Eu acredito que só assim a gente mostra quem realmente a gente é e o que realmente a gente quer, né? Eu nunca imaginei que um dia eu estaria
numa equipe de saúde, trabalhando, fazendo parte de um trabalho social, porque o trabalho social para mim hoje, pelo tempo que eu já atuo no consultório e tal, isso me deu experiência, isso eu ganhei experiência com isso, né? Então, quando eu recebi essa oportunidade, depois do meu tratamento, que as pessoas viram, não, o Edno, ele quer alguma coisa para a vida, então eu ganhei um espaço. O consultório na rua, quando se aproxima da pessoa em situação de rua, ele abre o sorriso. Por quê? Porque ele se sente gente, ele se sente humano. Cada pessoa é uma história diferente, né? Por trás daquele ser humano tem a história. O consultório na rua, assim, é o SUS vivo, né? É tudo que o SUS tem, assim, acho que de princípio, de diretriz, tudo que a gente, né, defende tanto e luta, né, enquanto princípios do SUS, para mim o consultório na rua traz isso muito vivo. Então, para mim, é o SUS de fato ali, presente.